Assuntos mais importantes do dia. Paulo Figueiredo, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo ao Headline News. Paulo, gostaria justamente que você comentasse essa notícia. Como você vê essa mudança iminente na Petrobras, saída do general, entrada do Adriano Pires, que tem um perfil mais técnico, né? Especialista no setor, fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e também defende uma agenda mais liberal. Já falou, inclusive, com a Jovem Pan por várias ocasiões e defende a privatização da Petrobras. Seria talvez um presidente já mirando um segundo mandato de Jair Bolsonaro? Gostaria de escutá-lo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, em primeiro lugar, esse aumento de preços não tem nenhuma culpa do governo, o governo não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. O que está acontecendo é um movimento internacional. Aqui nos Estados Unidos os preços dispararam, os combustíveis, gasolina comum aqui na Flórida chegou a custar $1,80 o galão e agora é muito comum nós encontrarmos $4,30 o galão, né? Então o aumento de preço mais do que dobrou. Isso representa um problema, tem representado um problema de popularidade para o Joe Biden aqui nos Estados Unidos e representará e tem representado também um problema de popularidade para o presidente Bolsonaro. Agora, o problema todo é nós estarmos discutindo quem será o presidente da Petrobras, porque isso não deveria ser um assunto de problema de política pública. Isso deveria ser um assunto de uma empresa privada ou de múltiplas empresas privadas. Não há mais razão para nós termos uma empresa estatal controlando, monopolista do setor de petróleo dentro do Brasil. Então, tomara que o presidente esteja encaminhando a Petrobras para um processo de privatização e abertura do mercado, né? Não adianta privatizar e ficar somente como uma empresa monopolista. Agora, o que é bacana acompanhar nessas mudanças que têm acontecido na Petrobras durante a gestão do presidente Bolsonaro é o perfil puramente técnico das contratações que têm sido feitas, né? Não é a primeira vez que eu tenho que comentar mudanças no comando da Petrobras e sempre o mercado fica muito assustado, sempre o mercado fica muito preocupado e no final o presidente faz indicações técnicas. Aquele período de Sérgio Gabrielli comandando a Petrobras ou de Bendini, né? Ambos presos pela Lava Jato, acusados inclusive na delação do Antônio Palocci, esse tempo passou. Hoje nós temos pessoas probas, honestas e muito técnicas comandando a Petrobras. Não é tão bom quanto a privatização, mas é o melhor que nós temos até o momento. Perfeito. Também com a gente para comentar as notícias do dia, Felipe Pena, a quem eu também agradeço pela participação. Felipe, gostaria de escutar em relação a essa notícia que ganhou as páginas dos portais de notícias no dia de ontem e muitas pessoas entendendo que pode ser uma mudança justamente por conta daquele aumento há cerca de 18 dias em que o preço do litro do óleo diesel foi impactado em 25% e o da gasolina em 19%. Não deixa de ser uma resposta ao mercado, né? Bom dia, Daniel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cláudia, Paulo. Boa tarde a todos. Na verdade, aquele aumento ele estava represado havia 59 dias, se eu não me engano, na época do aumento. Eu queria discordar um pouco, em parte, do que disse o Paulo Figueiredo, com relação à responsabilidade do Bolsonaro no aumento dos combustíveis. O Bolsonaro tem, sim, parte de responsabilidade no aumento dos combustíveis por uma razão muito simples. O preço dos combustíveis no Brasil se dá por dois motivos. Pela paridade internacional, então sempre acompanham os preços internacionais, e também pela variação do dólar. E ao longo desse período de aumento, antes até da crise na Rússia, da guerra na Rússia, o petróleo aumentou muito por declarações dadas pelo presidente da República, que fizeram o dólar aumentar e, por consequência, fizeram também o petróleo aumentar. Então, não dá para isentar o presidente Bolsonaro do aumento de combustíveis. Ele tem, sim, parte, não é total, obviamente, mas é parte da responsabilidade do aumento dos combustíveis no Brasil. O segundo ponto que eu queria abordar é a escolha do Adriano Pires. O Adriano Pires é, sim, um economista com perfil liberal, talvez indique, como vocês mencionaram, uma disposição de privatizar a Petrobras num eventual, segundo o governo Bolsonaro, caso ele consiga a reeleição, mas me estranha muito que a primeira sugestão do Adriano Pires, que tem esse perfil liberal e que se diz abertamente liberal, seja uma intervenção estatal na Petrobras, ou seja, a primeira ideia que vem à tona, ele disse isso numa entrevista logo após a explosão da guerra na Rússia, seria a construção de uma espécie de colchão, um fundo de estabilização do preço dos combustíveis, pegando dinheiro do erário, dinheiro público. E eu acho que isso não é uma posição liberal.
estatal. Não sei se é certo ou errado, estou apenas tentando alocar aqui uma contradição num discurso do futuro presidente da Petrobras, que se diz liberal, mas está pregando uma intervenção estatal nos preços.